coisa que eu acho muito curiosa, que está acontecendo bastante nos comentários dos vídeos mais recentes que eu produzi e postei aqui para vocês no canal, são algumas pessoas, né, alguns homens e algumas mulheres dizendo que na verdade as mulheres são especialistas em separar sexo de sentimento e até sabem fazer melhor do que os homens. E isso não é uma verdade, simplesmente por alguns argumentos aqui que eu vou trazer para vocês e alguns raciocínios que explicam que isso não funciona bem assim como vocês estão dizendo. Inclusive, eu já produzi vídeos com esse tópico no passado, acho que eu tenho um título de vídeo dizendo as mulheres sabem separar sexo de sentimento, eu já falei sobre isso, mas eu acho que vocês têm a memória um pouco curta, então eu vou novamente falar a respeito e acrescentar mais informações. Então o que eu não entendo das mulheres, cara, é que justamente elas precisam se decidir. Ou elas se sentem usadas por serem tratadas como objeto sexual, ou elas separam sexo de sentimento melhor do que nós. Porque as duas coisas não cabem na mesma frase. Não tem como você falar que você se sente usada por ser tratada como objeto sexual e ao mesmo tempo falar que você sabe separar sexo de sentimento. Tem que decidir, ou um ou outro. Então o que acontece é que as mulheres, elas, tá, não sabem, eu estou generalizando, exceção sempre tem. Generalizando as mulheres, elas não sabem separar sexo de sentimento, tá? Eu não falei que elas não são capazes. Eu disse que, generalizando, elas não sabem, capazes elas são. E hoje, nós vivemos, rapaziada, num mundo diferente. Hoje as mulheres têm saldo emocional para conseguir separar sexo de sentimento. Elas hackearam o sistema, eu já falei para vocês. Principalmente através dos gados, da atenção não sexual em abundância e das mídias digitais. Então hoje elas têm opções para conseguir substituir os seus sentimentos por outras coisas que elas conseguem colocar no lugar. Então a mulher, cara, de um modo geral, generalizando, tá? Ela não separa, ela não é especialista em separar, eu não diria que a mulher é especialista em separar sexo de sentimento. A mulher é especialista em substituir o sentimento por outra coisa. Aí eu concordo. As mulheres são especialistas em substituir o sentimento por outra coisa, porque a mulher... Não é comum para a mulher transar sexo, não é comum para a mulher trocar sexo pelo sexo. Não estou dizendo que tem mulher que não faz, não estou dizendo que a mulher não é capaz. Estou dizendo que não é comum para a natureza dela e não é o normal de uma mulher fazer. Trocar sexo por sexo. Porque o sexo da mulher tem um valor, o sexo do homem tem outro valor. Assim como não é comum para o homem trocar tempo por tempo. O homem normalmente ele troca tempo e atenção por sexo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É o mais valioso pelo mais valioso. A mesma coisa que eu te dar uma pedra de ouro e você me dá um chinelo. A mulher não vai trocar uma pedra de ouro por um chinelo. Ela vai querer trocar uma pedra de ouro por outra pedra de ouro. Exemplo, programa. A mulher está trocando 1 hora de sexo pelo valor que ela acha que é equivalente ao tempo dela que ela está disponibilizando sexual para o cara. Algumas cobram 200, outras 300, outras 500, outras 1.000. Mas ela está cobrando o que ela acha que vale. Então a mulher ela é especialista em substituir o sentimento por outra coisa. Ela pode substituir por grana, como é a GP. Ela pode substituir por algum privilégio. Ela pode substituir por algum outro benefício. Ela pode substituir por, às vezes, sei lá, um cargo na empresa, algo parecido. Mas a mulher, generalizando, ela não estou dizendo que ela não é capaz, não estou dizendo que mulheres não fazem. Mas não é comum as mulheres trocarem sexo por sexo. Se fosse, por que as mulheres, então, têm esse dilema entre elas, se transam ou não transam no primeiro encontro? Porque isso não é unânime entre as mulheres. Tem mulheres que elas falam que não vem problema em transar no primeiro encontro, e algumas dizem que transam no primeiro encontro, até eu mesmo duvidando muito disso, tá? Mas tem mulheres também que elas dizem que não transam no primeiro encontro de jeito nenhum. Então isso, cara, não é unânime entre as mulheres. Eu não sei dizer se a maioria transa ou se a maioria não transa. A minha opinião é que com um cara elas vão transar no primeiro encontro e com o outro não. Isso por si só já mostra que a mulher não separa sexo de sentimento também assim. Por que a mulher não quer transar no primeiro encontro, inclusive? Qual que é o propósito da mulher fazer você esperar? Ou da mulher querer sair mais? Porque ela está querendo receber mais investimento seu em troca justamente para não entregar sexo por sexo. A mulher, generalizando, ela não quer sexo por sexo, ela quer o que vem junto com o sexo. Que foi o que eu falei. Alguma vez, se a mulher separasse sexo de sentimento, rapaziada, tá? Você não existia pua. Não existia chaveco, não existia game, você pegava a mulher só porque você tem pau. A mulher não precisa se personalizar no homem. O que é se personalizar no homem? Ou se o homem tem que se personalizar na mulher? Em que sentido? O que isso quer dizer? O homem consegue usar a personalidade para conseguir sexo. A mulher não consegue usar a personalidade para conseguir sexo do homem. Entende? O homem consegue se personalizar na mulher. Por quê? Porque generalizando, a mulher ela quer trocar sexo por outra coisa. Generalizando, a mulher
Aceita o pau do cara se ela gostar dele. Primeiro você tem que fazer a mulher gostar de você para ela aceitar o sexo seu, para ela aceitar seu sexo. Isso por si só já demonstra que a mulher não separa sexo de sentimento. Não falei que ela não é capaz. Eu disse que, generalizando, ela não sabe. Só que hoje a gente vive num mundo diferente. Hoje as mulheres têm saldo emocional para isso. Entendeu? Então, mesmo que algum cara transe com ela e talvez ela não saia com ele depois ou ele suma, o que definitivamente ela não vai gostar, já é outro ponto que demonstra como a mulher não separa sexo de sentimento. Porque você, mulher, você se sente incomodada se o cara transar com você e sumir? Você não vai gostar. Porque eu acho engraçado isso, as mulheres falam assim, nós somos especialistas em separar sexo de sentimento, mas se o cara comer você e sumir, você vai ficar mal pra caramba, você vai se sentir usado. O homem não fica. O homem vai ficar puto que ele vai falar, cara, eu queria comer ela de novo. Mas ele não se sente usado, nossa, ela deu pra mim e sumiu, cara, ela me usou. Porque o homem separa sexo de sentimento, cara. O motivo pelo qual a mulher se sente usada depois do sexo se o cara sumir, ou se o cara não investiu tanto, é justamente porque ela queria algo a mais. Porque ela entrega sexo querendo algo a mais, não só sexo pelo sexo. E esse algo a mais, na maioria das vezes, é, no mínimo, o TEDA, ou principalmente o sentimento do cara. Então é uma puta falácia esse negócio que a mulher separa sexo e sentimento melhor do que o homem. A mulher é especialista em substituir o sentimento por outra coisa. É isso que vocês estão confundindo, entendeu? Inclusive, por que a mulher faz o cara esperar por sexo? Por quê? Porque ela quer algo a mais. Porque a mulher nunca quer só o pau. Você, homem, você nunca pegou uma mulher só porque você tem pau. Exceção tem, eu tô falando do comum, do geral. Não tô falando da exceção. Exceção tem. Mas generalizando, você nunca pegou uma mulher porque você tem pau. Ela ficou com você por tudo, menos por causa do seu pau. Generalizando. Entendeu? E é o que eu tô dizendo. Se a mulher soubesse separar sexo de sentimento, assim como elas estão dizendo, que são especialistas, não precisava de pua. Porque o homem precisa se personalizar na mulher para conseguir fazer com que ela aceite o sexo. O PU é isso. O PU é você se personalizar na mulher, é você usar a sua personalidade para ela aceitar a relação sexual contigo. Isso é um sinal de que ela não separa sexo do sentimento, que ela quer gostar de você para te dar o sexo. Ela não quer sexo pelo sexo. Se a mulher quisesse sexo pelo sexo, como elas dizem que é, não estou dizendo que elas não querem, que elas não conseguem, estou dizendo que isso é exceção. Mas se elas fossem especialistas assim como elas dizem, você não precisava chavecar, você não precisava de pus, você não precisava de nada. A relação sexual para a mulher produz ocitocina, que é o hormônio que ela produz muito na gravidez. Que é o hormônio do quê? Do apego. O homem não produz ocitocina quando ele está transando, generalizando. Quer dizer, o homem produz ocitocina quando ele está transando, mas muito menos do que a mulher. Muito menos do que a mulher. Por isso que é mais fácil para os homens abandonarem os filhos do que para as mães. O que é mais comum você ver? O homem não assumir filho ou a mãe abandonar o filho? Não estou dizendo que mãe não abandona filho, que todo homem abandona o filho, não é isso? Mas o que é mais comum? É você ver homem abandonando filho ou mãe? Por causa do hormônio do apego, da ocitocina, que o homem produz menos do que a mulher. Então esse é um outro exemplo como a relação sexual para a mulher envolve mais sentimento. Para quem não sabe, a ocitocina é o que a galera chama de hormônio do amor, tá? Hoje a gente vive em outros tempos. Hoje as mulheres são Wolverines. É o que eu falei, hoje elas têm um cheat code. Elas hackearam o sistema. Elas têm saldo para isso. Elas substituíram seu sentimento pelos gados, pela atenção de outros homens, entendeu? Pela muleta emocional, pelo cara na friendzone, por outro cara que ela tá ficando, por outro pretendente que ela tem no gatilho. A mídia social trouxe toda essa pegada para as mulheres. Os meios contraceptivos também. As opções. As opções possibilitaram que as mulheres tivessem saldo emocional para conseguir separar sexo e sentimento. Mas elas não separam sexo e sentimento, generalizando. Elas trocaram o sentimento por outra coisa. Pelos gado, pelo friendzone, pelo like, pelas opções que elas têm, entre outras coisas. O sexo para a mulher é como ouro. O sexo para o homem é como uma havaiana, entendeu? É como, sei lá, areia. Qualquer coisa mais barata, tá? Cara, a mulher não vai querer trocar, entende o que eu tô dizendo? Ouro por areia. A mulher não vai querer trocar ouro pela sua areia. Ela vai falar, vou sair perdendo. Por isso que ela se sente usada, inclusive, porque ela sente que ela está perdendo. Entende o que eu quero dizer? Não é comum a mulher trocar ouro por areia. Ela sempre vai querer ouro por algo a mais. Por isso que ela faz você esperar. Por isso que ela faz você esperar. Porque ela quer que você invista o quê? Tempo. O seu tempo é o seu ouro. Porque quando o homem investe tempo, é porque ele tem sentimento. O ouro do homem é o sentimento. Por isso muita mulher... Não tem como você, mulher, falar ao mesmo tempo. Mais um ponto. Dizer assim, eu sou especialista em separar sexo de sentimento. Ah, tá. Ah, o homem tem que pagar a conta nos primeiros encontros. Caralho, não faz sentido nenhum, porra. Por que você quer que o homem pague a conta no primeiro encontro? Sexo por sexo. Já era. Ué,
Você não vai se sentir usada, porque a mulher considera que o sexo dela é ouro, entendeu? E se ela pegar só o seu sexo com o sexo, ainda mais no primeiro encontro, ela tá trocando, como eu falei, um ouro por uma havaiana. Por isso que ela quer mais encontros e mais investimento, porque aí você, além de estar oferecendo a sua areia, que é o sexo, você está oferecendo mais coisas, você está oferecendo tempo. Então, você não está oferecendo só areia, você está trocando o ouro dela por areia, por tijolo, por pedra, que é o TEDA. Tempo, atenção, dinheiro e energia. Entendeu? Essa é a diferença. Já o homem é o contrário. As mulheres, elas amam primeiro do que os homens. Porque para você transar com uma mulher, primeiro, generalizando, ela precisa gostar de você, ela precisa gostar de outras coisas a seu respeito para ela transar com você. Por isso que as mulheres amam primeiro. Entende? Justamente mais um exemplo do porquê elas não separam sexo de sentimento. Elas querem algo a mais. A mulher não transa com você só porque você tem pau. A mulher não transa com você só pelo sexo, generalizando. Ela transa com você porque ela gostou de você, por causa da sua personalidade, por causa das outras coisas. Por isso que eu digo que os homens são melhores do que as mulheres e ao mesmo tempo as mulheres são melhores do que os homens. Como eu disse, o homem ele é melhor do que a mulher, por quê? Porque ele consegue usar a personalidade dele pelo sexo. Entende o que eu quero dizer? O homem é melhor do que a mulher? Onde eu quero chegar? Se você remover o sexo do homem, a mulher ainda acha o homem interessante por outras coisas. A mulher ainda gostaria de lidar com o homem por outros motivos além do sexo. Entende o que eu quero dizer? Por isso que o homem é melhor do que a mulher nesse sentido. Eu vou trazer outro ponto de vista. Nesse ponto de vista, o homem ele é melhor do que a mulher. Porque mesmo se você tirar o sexo do homem, a mulher continuaria lidando com o homem porque ela já lida com o homem sem interesse sexual. Ok? Agora, se você inverter, se você tirar o sexo da mulher, se você tirar a peteca da mulher, o homem não lidaria com a mulher generalizando. Ele não lidaria com a mulher. O principal motivo pelo qual o homem lida com a mulher é por causa do sexo. Então, se você remover o sexo da mulher, o homem não se interessaria tanto pela mulher assim. Só que agora tem a outra perspectiva. Qual que é a outra perspectiva? Justamente é isso que faz o homem ser pior do que a mulher nesse caso, ou inferior, se você analisar por outro ponto de vista. Porque a mulher consegue gostar de você por outras coisas. A mulher consegue gostar de você além do sexo. A mulher consegue gostar de você além do visual. A mulher consegue gostar de você pela sua personalidade, pela sua atitude, pela sua confiança, pela maneira que você trata ela, pela maneira que você faz ela se sentir e pelo que você pode proporcionar a ela, certo? Nesse sentido, elas são melhores do que nós. E, inclusive, essa é a fraqueza delas. O homem, basicamente, a mulher, o que ela tem a oferecer ao cara é quase que praticamente só a aparência. Nesse sentido, cara, elas são melhores do que nós. Porque elas conseguem nos ver como algo a mais, como algo a mais. A gente não consegue ver as mulheres como algo a mais, além da questão sexual estética. Entende o que eu quero dizer? Por isso que por essa perspectiva elas são melhores do que nós, e pela outra perspectiva que eu trouxe, nós somos melhores do que elas, e consequentemente ninguém é melhor do que ninguém nesse caso. Tamo junto, um abraço.